Essa semana eu conheci um rapaz e a conversa ia bem, até que ele me perguntou: qual é a sua profissão? O que você faz? E eu disse: sou pastor. E ele já me olhou de forma diferente, como normalmente acontece. Já tenho me acostumado com isso. Parece que ser pastor não é algo convencional, não é algo comum, algo que assusta, mas ao mesmo tempo algo que enche as pessoas de perguntas. E assim, sempre que digo que sou pastor, surgiu ali naquela conversa várias perguntas. E a pergunta que domina sempre as conversas de alguém que não conhece a Deus, não professa a fé em Cristo Jesus, elas giram em torno do mesmo assunto. A pergunta clássica que sempre me fazem é: você crê em Deus mesmo? Ele é bom? Se ele é bom, por que existe tanta dor no mundo? Existe tanto sofrimento? Muitos me perguntam por que ele permite que nasçam crianças com defeito, nasçam crianças na miséria, passem fome. Por que ele permite que velhinhas tão boas tenham câncer, morram? Sabe, essa é uma pergunta extremamente complexa para eles. Sim, veja, talvez você que é crente há muito tempo ah, não se questione tanto sobre isso. Mas é porque a Bíblia é palavra de Deus para você e você aprendeu a entender como funciona o mundo. Mas para quem não conhece a Deus, para quem não conhece a palavra de Deus, simplesmente dizer que existe um ser superior e que ele controla todas as coisas e que acima de tudo ele é bom, ele é justo. E a pessoa então ouve isso e olha para o mundo e percebe que o mundo sofre. Veja, o questionamento está totalmente em consonância com o que o Evangelho diz. Eu quero ler um trecho do que o apóstolo Paulo disse, argumentando algo nesse sentido. Romanos 8, o verso 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Sabemos que toda a criação geme. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o que toda a Escritura diz. O pecado entrou no mundo, mundo criado por Deus. E o pecado então distorceu todas as coisas, ele quebrou todas as coisas. O trabalho, que é algo que é necessário, é bom, ele se torna algo sofrido. Nós somos obrigados e não gostamos do que fazemos, mas precisamos fazer para sobreviver. O parto, que é algo belíssimo, é onde a vida é demonstrada, é experimentada quando a criança é fruto do amor de um casal. Agora o parto é tido por meio de dores. E assim a criação, o homem, a natureza, todo mundo geme, sofre. Mas geme e sofre não porque Deus deixou de ser bom. Não porque Deus é um ser extremamente vingativo e agora ele quer que toda a humanidade sofra. Não. Logo quando houve a queda, Deus, ainda lá no início, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, ele diz: eu enviarei o meu filho, o Messias, o Filho de Deus, para que ele então pague, transforme, venha redimir todo esse mundo que agora foi quebrado pelo pecado. De lá para cá, a multiplicação do pecado e da maldade só cresce. Mas em Cristo nós encontramos esperança, nós encontramos redenção, encontramos perdão para os nossos pecados. Em Cristo nós podemos olhar para esse texto, agora no contexto maior do que o apóstolo Paulo diz, e sim constatar que o mundo tem muita maldade, tem muito sofrimento, tem muita coisa fora do eixo, fora de forma, fora de propósito. Mas Deus vem redimindo as pessoas,
para que então, quando o último for redimido, ele restaure toda a criação. A criação também sofre, não são só os seres humanos. O mundo, a natureza, tem sofrido e gemido por causa do pecado. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, a partir do verso 18 agora. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo, anunciando o Evangelho, nos promete esperança. Ele diz que a criação toda está sujeita à vaidade dos homens. E essa vaidade faz com que todas as coisas sejam deturpadas, invertidas. O homem tem uma relação com a natureza que não é mais de governo bom, mas de uma sujeição escravizadora, e a natureza geme. A criação está sujeita à vaidade. Mas há uma esperança. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de filhos de Deus. Nós que anunciamos o Evangelho, eu como pastor, você como crente, nós anunciamos na ardente expectativa de que os filhos de Deus sejam revelados, de que o Evangelho encontre os corações dos eleitos de Deus e transforme-os. Mude a expectativa de vida. O sofrimento ainda existe, mas há a esperança de que, como ele diz, quando o último for salvo, quando o último filho de Deus for encontrado e confessar a Cristo, então toda a criação será restaurada. Então, não vai haver mais sofrimento, a natureza vai ser refeita. Veja, é essa a mensagem do Evangelho. Nós que já cremos em Deus, ficamos uma vida bem contente. Se adoecemos, dizemos que é para a glória de Deus que nos sujeitamos. Se surge qualquer problema, nós confiamos em Deus. Mas não porque nós somos conformistas ou omissos. É porque nós temos um coração que já foi transformado. E esse coração, ele simplesmente crê nessa mensagem do Evangelho. E nós então anunciamos aos outros. O mundo tem coisa ruim? Tem. E a causa disso não é Deus que não é bom. A causa disso é o pecado. Se você que está ouvindo, vendo isso agora, ainda tem dúvidas sobre isso, não confessou a Cristo, não confia ainda nessas palavras, porque você constata que no mundo há mal, veja, eu também sei que há mal. Mas a grande diferença é que eu sei que a causa desse mal é o pecado. E o único conserto para esse mal é Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo, vivenciou todo o mal, foi atacado, culpado, morto por causa de um mal que não era culpa dele. Ele, inocente, morreu para que então nós tivéssemos esperança de vida redimida, plena, perfeita, a restauração de todas as coisas. Se você tem dúvidas sobre isso, ore ao Senhor, busque entendimento dele. Ele criou todas as coisas, ele criou inclusive você, independente de se você crê ou não que ele é Deus. Ele te criou. E ele tem chamado o seu povo em torno de toda a terra para viver na esperança da redenção. Uma esperança que é uma certeza tão absoluta que nós simplesmente não conseguiríamos explicar tudo. Nós simplesmente vivemos crendo na certeza de que todo esse mal há de ser plenamente consertado na volta de Cristo.
Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, ele fará. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é justo, ó Pai. Mas ao mesmo tempo nós vemos a maldade humana, nós vemos as coisas inexplicáveis, ruins acontecendo. Isso enche o nosso coração de aflição, Pai. E essa dúvida, ela é lícita, ó Pai, porque nós realmente temos um senso de justiça que foi implantado pelo Senhor em nós. E nós não nos alegramos com as injustiças. Ó Pai, nós, crentes, sabemos que a maior de todas as injustiças foi a morte de Cristo. Mas a morte que foi necessária e planejada por Ti para trazer redenção a todos nós. Para que nós então tivéssemos esperança. Para que nós então tivéssemos vida redimida eternamente contigo. Ó Pai, transforma os corações daqueles que são Teus, mas que ainda não entenderam essa mensagem do Evangelho, ainda não entenderam desta forma que nós estamos falando hoje, orando a Ti. Dê entendimento, Senhor. Conforta, transforma, consola-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.